Nick quer saber se amigos com benefícios podem se tornar namorados. Ele tem saído muito com o danado do Boston. Quanto à resposta, dizem que não. Vai acabar do mesmo jeito que começou. E ele pergunta, começando o jogo como caçador e terminando como presa? A resposta é, ele deve conversar com a pessoa e não apenas guardar para si. Então, após algumas brincadeiras, Boston pergunta o porquê ele tá olhando assim. Tá caidinho por ele ou algo do tipo? Nick afirma que ele que está caidinho por ele. Parece que seu status será promovido logo logo. Ele responde que já foi. Ele é seu freguês agora. Qual é? Ficou chateado. Fica não. Também disse que não gosta de dramas. Ele responde que não é dramático. Só não gosta quando ele diz que é seu freguês. Soa como se fosse seu cliente. Boston pede desculpas. Mas eles elevaram o status sim. Agora são amigos com benefícios. Quem sabe eles avançam um pouco mais no futuro. Depois disso, Nick pega algumas fotos. Uma é de Boston com Top juntos. E está escrito Noite Quente. E o comentário diz, talvez ele não tenha nada sério com Nick, porque tem sentimentos por outra pessoa. Sandy acorda e sai da cama. Ray comenta, vai comer e vazar. Sandy chama ele de besta. Tava dormindo. Só não quis acordá-lo. Mas ele tem aula agora de manhã, precisa ir. Em seguida, Ray pergunta se ele vai cobrar por ontem à noite. Ele responde que amigos não cobram amigos. Além disso, devia guardar seu dinheiro para um psicólogo. Ray acha que não poderia pagar de qualquer forma, pois a noite de ontem foi boa demais. O grupo está organizando uma festa no hotel. Nick está olhando a foto de Boston com Top. Logo em seguida ele chega para comprar câmeras de segurança para o hotel. Quer saber se Nick pode instalar para ele também. Vai ter uma festa. Nick concorda, mas quer algo em troca, mas afirma que não é isso. Ele ainda vai ver. Bean vai até Top. Comenta que ele não tem saído muito ultimamente. Tem sentido a sua falta. Costumava sair com ele para festejar toda semana. Top responde que não mais. Está cuidando de sua saúde. Após ir embora, Mil pergunta quem era aquele cara. Ele afirma que é alguém com quem sai às vezes. Nick faz Boston ajudá-lo com a mudança, o qual pergunta por que Nick não mora na casa de seus pais. Ele responde que eles são chatos, e não poderia levar pessoas para lá também. Sandy abre a porta e percebe que Boston está lá. Nick pergunta se ele o conhece. Sandy indaga quem não conhece ele. Boston, o cara que todas as mesas conhecem, ele é um cliente regular no Iolo. Ray está pedindo para contratar Sandy para tocar na festa que eles estão organizando. Ela responde que se ele quiser contratar, peça diretamente a ele. Ele acabou de chegar. Então Ray informa que vai ter uma festa no hotel neste sábado. Venha tocar para eles. Ele responde que sim. Em seguida, Ray se aproxima e comenta que está com fome. Pode comer também? Sandy responde que é seu motorista, companheiro de bebida e psicólogo, e agora é seu chefe. Ray afirma que tem algo que ele ainda não citou. Sandy responde que isso foi só uma vez, não conta. Ray acha que não precisa ser só uma vez, pode comer de novo, foi gostoso. Após comer o arroz de Sandy, afirma que coisas boas assim, tem que comer com mais frequência. Sandy responde que ele não é especial, não precisa cozinhar para ele repetidamente. Ray questiona se ainda não é especial. Ele responde que são apenas amigos que dormiram juntos. Ray diz que é isso mesmo. Acha que Ray quer ele como seu namorado. Claro que não, só gosta de provocá-lo, gosta de sua reação boba. Sandy responde que se ele quer um namorado, arranje um, não brinque com ele. Ray diz que é sério, está de bem com isso? Sandy afirma que sim, não vão além disso. Mas Ray ainda quer falar com ele, gosta de conversar com ele. Sandy informa que tudo bem, sabe diferenciar sexo de amor, então está resolvido. Agradece pelo arroz frito que ele fez, estava de lamber os dedos. Ela apresenta Nick como amigo de Boston, também apresenta os outros para Nick, incluindo Top, o responsável pelo designer de interiores e coisas diversas. Nick pergunta se Top está com Mil há muito tempo. Ele responde que eles estão juntos por 3 meses. Qual é? Está afim dele também? Ele responde que só estava curioso. E quanto a Boston, gosta dele? Ele responde que não gosta de gostosos, gosta de fofos como ele. Nick quer saber o que deve dizer o que eles são quando alguém perguntar. Ele responde que ele deve dizer que são amigos. Tudo bem, então pode chamar a relação do que quiser. Ray comenta que ele sabe como vestir roupas coloridas, normalmente usa cores escuras. Ele se vestiu de acordo com o tema porque usaria preto, visitando seu funeral. Ray pergunta-o por que ele tem que provocá-lo.
Ele afirma que é porque seu rosto clama por problema. Mil comenta que pode sentir o cheiro entre ele e o cantor, por isso ele se ofereceu para cuidar da música. Rei responde que não é isso, não tem sentimentos por ele. Top pergunta quem contratou essa banda. Rei responde que foi ele. Algum problema? Ele responde que não, é que eles não são ninguém. Se quer que as pessoas saibam sobre este lugar, deveria ter trazido uma banda conhecida. Rei responde que gosta dessa banda. Não quer nada extravagante. Se quisesse uma banda famosa encontraria uma. Boston vai até Rei, e menciona que esta noite, acha que Top finalmente vai ter 1.000. Ele responde que quem dorme com quem não é da sua conta. Ele afirma que ele pode enganar a todos, mas não o seu coração, pode ver claramente que ainda gosta do 1.000. Tem pena dele, ele tem um crush secreto com seu amigo e não pode contar, então finge estar feliz ao vê-lo com o namorado. Vai mesmo esconder seus sentimentos? Ele conhece o Top, quando dormirem juntos, 1.000 será dispensado imediatamente. Boston pergunta se há uma bebida para o seu namorado, não deixa ele bêbado. Só quer dizer uma coisa que ele deveria saber, sabe que gosta muito do 1.000, mas honestamente, acha mesmo que é o único de quem ele gosta? Aposta que já entendeu que 1.000 e Rei não são só amigos, ele tem mais fotos, mas ele pode ver depois. Top pede para ele mostrar agora. Boston acha que ele deveria aproveitar a festa. Vai mandar uma mensagem quando acabar, vai vê-lo no estacionamento. Boston pergunta se Nick pode ir para casa sozinho, vai ajudar seus amigos a limpar tudo. Então Nick se despede e vai embora. 1.000 pede para ele ir em frente, ficou olhando para ele a noite inteira, e sabe que ele está interessado em Rei também, fique com ele. Assim pode finalmente se livrar da solidão. Top pede para ele ir para casa, ele responde que vai ajudar o Rei a limpar tudo. Rei diz que ele não quer ir, não o obrigue. Top diz que apenas vai levar seu namorado para casa, e rapidamente leva ele de lá. Boston está só na espera. Rei pergunta se Sandy não veio de moto. Ele responde que sua moto quebrou e está no mecânico, mas já chamou um carro. Rei agradece por hoje, todo mundo se divertiu. Sandy pergunta o que aconteceu. Ele não parecia que estava se divertindo. Rei responde que são umas coisas, depois falam sobre isso. E o motorista se perdeu. Rei oferece uma carona então, já que ele o salvou uma vez. Agora é sua vez de salvá-lo. Top deixa 1.000 em casa e recebe uma mensagem de Boston, perguntando se ele vai. 1.000 dá um beijo como recompensa. Top acha que ele é muito fofo quando bebe, e continua recebendo mensagem, dizendo que tem fotos nítidas. Top inventa uma desculpa de que é seu pai. Provavelmente algum problema no hotel. 1.000 acha que ele deveria ir checar, pode ser importante. Enquanto isso, Rei e Sandy estão dando uns amassos no carro. Sandy comenta que ele é tão insistente. Rei responde que ele também não negou. Após vários beijos, Sandy pergunta que amigos são esses que não param de beijar. Rei pede para ele apenas curtir o momento. Disse que sabe diferenciar entre amor e desejo. Sandy informa que nunca dormiu com um não-namorado mais de uma vez. Rei pergunta se tem que ser seu namorado para ter mais. Sandy responde que não. Nunca namoraria alguém como ele, mas está disposto a ficar mais uma vez com o garoto. 1.000 percebe que perdeu a chave do seu quarto. Então liga para Top, mas ele não atende. Agora vai ligar para seu amigo Rei, que está muito ocupado com o cantor. Rei escuta o celular tocar e quer atender. Sandy pergunta se ele precisa atender agora. Rei afirma que pode ser urgente. 1.000 relata que perdeu sua chave, não encontra em lugar nenhum. Pode dormir em sua casa? Rei responde que sim. Onde encontra ele? Ele responde que em seu apartamento. Sandy pergunta o que foi. Ele informa que seu amigo perdeu a chave e não tem onde dormir. Vai buscá-lo, ficou chateado? Desculpe, podem remarcar. Ele afirma que não está, não tem direito de se chatear, e acha melhor eles continuarem apenas como um caso de uma noite só. Boston comenta que ele finalmente chegou, agiu como se não quisesse. Top pergunta que merda era aquela. Ele informa que não tem apenas a foto, também tem o vídeo. Disse que 1.000 não é tão inocente assim. 1.000 também está brincando com ele. Ele sabe o que Top quer, então tá bancando o virgem difícil para lhe deixar com mais vontade. Ou talvez esteja com ele para provocar o Rei. Então se Top fizesse algo com Boston, não seria errado, seria. Se o 1.000 pode, ele também pode, não fique esperando. Então Top deixa fluir e Boston consegue o que queria. Enquanto fazem relação dentro do carro, Nick observa e escuta toda a conversa e gemidos, pois colocou uma escuta no carro dele antes. Nick percebe que foi apenas um brinquedo. 2 anos atrás, Rei relata que todo mundo tem um contato de emergência.
para ligar quando precisar de ajuda. Seu contato de emergência é o 1000. 1000 atende e pergunta se ele está bêbado outra vez. Não vai buscá-lo desta vez. Rei só ligou para dizer: eu te amo. 1000 comenta que ele está bêbado e falando besteira. Rei só quer agradecer por 1000 ter sido um bom amigo. Se ele se for, vai parar de ser um fardo. 1000 vai bem rápido na casa dele e pergunta o que diabos ele está fazendo, que remédio ele tomou. Rei lamenta que ninguém o ama, ele está sozinho, todos o odeiam. Sua mãe nunca o amou, a vida dela foi arruinada por causa dele, ela morreu por causa dele. 1000 informa que seus amigos o amam, 1000 o ama também, nunca vai abandoná-lo. Cheon para animá-lo. Comenta que se não fosse lésbica já teria dado em cima dele, afirmam que ela está muito bêbada. Boston informa que vai levar ela para casa e aproveitar para pegar a sua câmera. Rei agradece por ele ter o salvado naquele dia. Se não fosse por ele já estaria com sua mãe? Acha que acabará como ela? Ele responde que não, só tem que parar de beber e se cuidar mais, vai sempre estar com ele. É seu amigo. Rei pergunta: e se quiser ser mais do que um amigo, gosta dele? Então se aproxima, e se beijam. Enquanto isso, Boston filma os dois. 1000 não tem ideia de onde deixou a chave. Rei comenta que tudo bem. Ele pode vir em sua casa sempre que quiser. E quanto ao Top? Me responde que ligou para ele, mas ele não atendeu. Disse que ia cuidar de umas coisas com o pai no hotel. Rei acha que é uma reserva, quando está com Top. Esquece dele. 1000 pede para ele não ficar emburrado. Rei é seu amigo mais amado. Pede para ele dar em cima de Sandy. Acha ele adorável. Além disso, quer que ele tenha um namorado. Ter um músico como namorado é legal pra caramba. Ele afirma que não quer ter um relacionamento ainda, e Sandy não faz seu tipo. Então 1000 vai dormir e Rei se sente muito atraído, não resiste e dar um beijo em sua boca. Rei pede desculpas, mas ainda está apaixonado por ele. 1000 responde que já disse. Os dois só podem ser amigos. Se ainda quer ser seu amigo, não faça isso. Fique lá e pense se foi certo ou errado beijá-lo, enquanto estava dormindo. Vai dormir no sofá. Sandy quer perguntar uma coisa para Nick. Quando a gente fica chateado com alguém, isso quer dizer que estamos gostando dessa pessoa. Ele responde que provavelmente pode ser o começo de alguma forma de afeto. Com quem está chateado? Está afim de alguém? Sandy não responde e pergunta o que há entre ele e Boston. Sabe que não são apenas amigos. Ele responde que são apenas amigos e não confessa. Sandy mesmo assim pede para ele ter cuidado. Boston tem uma fama, e ela é ruim. Top leva 1000 para conhecer onde ele fica. É um lugar grande com uma vista linda. 1000 pergunta o que ele fazia quando estava sozinho. Chamava alguém para dormir lá com ele. Ele responde que sim, afinal estava solteiro, era divertido no começo. Mas com o tempo ficou entediado. Agora quer alguém que possa abraçar todos os dias. E acha que já encontrou. 1000 pega um avião e questiona o que significa a letra B. Ele diz que talvez seja o nome da companhia aérea. Um amigo que lhe deu. Rei aparece na frente da moto e pergunta onde que ele vai. Pode levá-lo. Paga pelos serviços do motoboy. Sandy informa que tá indo consertar seu violão. E ele tá desperdiçando seu tempo. Rei pergunta o que houve. Ele não respondeu suas mensagens. Está chateado. Ele pergunta por que merda estaria. Com quem sai não é problema dele. Rei quer ser chofer por um dia, para compensar pela noite que o deixou na mão, e o convence rapidinho. Depois pergunta se pode comprar uma guitarra nova para ele. Sandy pede para ele parar de jogar seu dinheiro em tudo. Para ele amizade e amor não podem ser comprados. Rei pede desculpas, só sente mal por tê-lo deixado na mão, mas seu amigo realmente precisava de ajuda. Sandy diz, a gente tem que priorizar as pessoas que são importantes afinal. Rei pede para ele o repreender. Brigue com ele, pode chamar, seu babaca, seu idiota, um estorvo para a sociedade. Sandy não quer gritar com ele, mas só diz uma coisa, não faça isso com ninguém. As pessoas têm sentimentos, pare de arrastá-lo por aí quando está se sentindo sozinho, e deixá-lo de lado quando não precisa mais dele, se ainda quer ser amigo dele se importe com seus sentimentos. Rei afirma que se importa com seus sentimentos, é por isso que está lá. Boston não perde a oportunidade e entra no elevador. Top pergunta o que ele quer. Top não leu suas mensagens, então ele veio. Top afirma que está cansado, não tem tempo para discutir, mas Boston informa que não precisa fazer nada, ele mesmo faz tudo. Tom pede para ele parar. O que fizeram no carro naquela noite foi um erro dele, mas ele tem que parar. Para ser sincero, ainda gosta do 1000, tá mexendo com sua cabeça. Está até traindo seu amigo. O que quer de verdade? Sente inveja do 1000.
Boston pergunta por que alguém como ele teria inveja do Mil. Top acha que é porque feriu seu ego, não suporta o fato de que não quer mais ele. Top reflete um pouco sobre o que aconteceu, e o cara entra em seu quarto, depois de Nick ficar com Boston novamente. Aproveita que ele foi tomar banho para pegar o celular dele e encontrar o número de Top. Quando Boston sai do banho, ele finge que estava apenas tirando nudes. Quer tirar uma foto com ele? Boston responde que não. Sabe que seu pai pretende se candidatar a deputado. Se essa foto vazar vai ser ruim para a imagem dele. Nick pergunta se não confia nele. Ele afirma que não é isso. Mas sem foto é melhor. Eles não precisam de fotos. Se estiver sentindo sua falta é só ir vê-lo. Nick, depois de um tempo, escuta o áudio de Top e Boston no carro. Fica muito nervoso e manda uma mensagem dizendo que é o Nick, e se podem se encontrar, quer falar com ele sobre Boston. Então se encontra com o Top e vai direto ao ponto. Informa que sabe sobre ele e Boston, sabe, que dormiram juntos e fizeram de novo na noite da festa. Top pergunta se é uma ameaça, vai contar para Mil, ou quer dinheiro. Ele não quer dinheiro, quer que ele se afaste de Boston. Top pergunta se Nick gosta dele, não precisava ter o chamado se é isso que quer, já pediu para ele deixá-lo em paz. Devia falar com Boston, não com ele, não é da conta dele, mas não leve Boston tão a sério, ele é um otário. Top sem querer peita na moto de Sandy, que pergunta por que ele não tem cuidado, acabou de consertar sua moto, ele pede desculpa, mas ele também estava andando muito rápido. Sandy afirma que ele está errado. E tá ocupando, só porque dirige um carro caro não significa que pode ser um motorista de merda. Top afirma que não é um motorista de merda, mas ele tem que prestar atenção quando alguém está vindo para cima, e os dois se pegam na porrada. Nick impede a briga dos dois, e Top vai embora. Sandy pergunta se Nick conhece ele, e diz que, mundo pequeno, dois otários se conhecem. Como sabe que ele ficou com Boston? Nick responde que grampeou o carro e escutou o que eles estavam fazendo. Sandy pergunta por que ele fez isso. Nick confessa que gosta dele, sente que não é alguém comparado ao Top. Sandy entende pois já passou por isso. Top roubou seu ex, e pergunta se pode falar com Mil. Ele responde que sim, mas tem que ser rápido, Top está vindo. Sobre beijá-lo enquanto ele dormia quer pedir desculpas, sabe que é errado seja ele ou qualquer outra pessoa. Mil comenta que ele sabe disso, então por que fez? Esquece. Precisa pensar que se quer ele em sua vida, pare de pensar nele assim. Ray quer perguntar uma coisa, o Top é mesmo o tipo de namorado que ele quer? Ele responde que pode tomar suas próprias decisões. Top vai até lá e Mil percebe o seu machucado, ele responde que foi só uma briga de trânsito. Ray pergunta quem bateu nele, pois gostaria de dar um prêmio. Top pergunta por que ele estava lá. Ray ainda gosta dele, não é? Mil não quer guardar segredos dele, então vai contar tudo, e Top deve contar tudo a ele também. O Ray gosta dele, e se beijaram uma vez. Mas Mil não pode continuar com isso, mesmo que tenha sido seu primeiro beijo. Para ele, Ray é só um amigo. Top pergunta se não aconteceu mais nada. Mil questiona o porquê ele perguntou isso, não acredita que ele não dormiu com ninguém ainda. Top pede desculpas, agora Mil afirma que é sua vez. O que significa aquele modelo com a letra B? Foi o Bin. Top informa que Bin é um traficante. É por isso que eles se encontram algumas vezes. Mil comenta que não quer um namorado viciado, ele comenta, e se parar por ele, ganhará alguma recompensa. Mil responde que se ele parar de usar substâncias, vai dormir com ele, e Top vai fazer isso, enquanto beija seu namorado. Mil comenta que vai ser sem penetração, é pegar ou largar, e Top relata que a letra B no avião era o nome de seu ex chamado Boing, apenas alguém do passado. Agora só tem ele. Mil permite que hoje façam algumas brincadeiras. Ray está pensando em Mil e no presente que ganhou dele, achava que Ray era o contato de emergência de Mil, mas se enganou. Agora não é mais tão importante para ele. Outra hora, Ray e Sandy ouvem uma música muito bonita, e lentamente toca na mão um do outro. Sandy relata sua rotina. Seu dia também tem 24 horas como a de todo mundo, vai para a cama sozinho, acorda, vai trabalhar e junta dinheiro, até que ele apareceu. Ray pergunta se o cara não deveria se desculpar e começa uma briga, ambos são muito esquentados. Sandy entra no meio para impedir, ao se virar o cara pega uma garrafa, mas Sandy percebe bem a tempo, questionando que seu amigo deixou para lá, por que também não fez isso? E o expulsa o briguento do bar dela, acha que pode resolver qualquer problema. Ray quer agradecer pela ajuda, quer pedir uma coisa, pode levá-lo para casa. Sandy narra,
Foi como se alguém batizasse as minhas 24 horas, e quando dei por mim, eu estava vivendo minhas 25 horas, 1 hora extra dedicado ao rei. Dia seguinte, enquanto Sandy prepara uma refeição, Rei comenta que ele tem multitalentos. Um delinquente à noite e um cozinheiro pela manhã, e reclama que tá cheio de ressaca. Sandy pergunta o que ele costuma fazer quando está de ressaca. Rei informa que costuma brincar com seu Júnior. Sandy comenta que ele tá muito assanhado de manhã cedo. Rei fala sério, quando faz isso seu cérebro libera endorfinas. É revigorante. Sandy fica surpreso, porque com ele isso não funciona. Seu Júnior não levanta, mas disse isso porque quer ajuda. Nick aparece perguntando por seus tênis de treino, e pede desculpas, não sabia que ele estava acompanhado. Rei informa que não quer ir pro hotel hoje, pode ficar com ele, promete que não vai causar problemas. Quer conhecê-lo mais, enquanto Nick vai malhar o corpo para ficar gostoso pro Boston. Rei vai com Sandy em sua moto agarrado em sua cintura, na loja de roupas. A atendente informa que o valor da blusa é 15 mil, mas pode dar um desconto. Sandy acha muito caro, vai pegar outras mais em conta, e Rei comenta, 15 mil? Por essa velharia? Sandy responde que é assim mesmo, as peças mais raras podem custar 50 mil, tá pensando em trabalhar com isso também. Comprar umas camisetas em bazares e revender, quer que ele fique com essa camisa, de riquinho da cidade para riquinho roqueiro do brechó. Rei acha que essa não combina com ele, mas Sandy faz ele provar assim. Mesmo, prova várias camisas e de repente, Rei pede a sua ajuda, quer que ele ajude a tirar a camisa. Após fazer isso, Rei diz, a calça também. Sandy comenta que não vai tirar sua ressaca lá. Rei responde que não era isso, mas se ele quiser, não vai reclamar. Boston fica admirando seu boy, e comenta que normalmente ele usa shorts e camiseta. Qual é a ocasião hoje? Está de camisa e calça, tá agindo de forma estranha. Nick só está mudando seu estilo um pouco. Boston percebe que ele também está mais forte, o convida para dar um mergulho. Nick quer perguntar uma coisa. Tá saindo com alguém além dele? Porque se tiver outros, Nick também pode ter. Boston acha ele um verdadeiro playboy. Tem algumas pessoas com quem se encontra regularmente, mas tá ficando mais cauteloso agora. Um deles gravou um vídeo sem permissão e tentou arrancar dinheiro dele. Nick acha bem feito, para ele deixar de ser safado. Na realidade, sente que deveria parar de dormir com um e outro, tem se sentido vazio. Ultimamente, no momento só tem Nick. Mil aparece e pede para eles irem devagar. Estão fazendo isso ao ar livre. Boston afirma que só estavam se divertindo. Mil acha que deveria ir, e deixá-los continuar. Ambos dão uma olhadinha um pro outro. Rei comenta que fazia tempo que não ia a um show como este. Só ouve música ao vivo nos bares, mas não é como se ouvisse mesmo. Fica olhando para o rosto bonito do cantor. Sandy diz, você nunca prestou atenção em mim. Se não fosse minha gloriosa gentileza de te dar uma carona para casa naquele dia, você nunca teria olhado para mim. Sandy vai buscar cerveja. Rei pergunta se ele quer dinheiro, mas ele afirma que não. Pelo menos isso pode pagar para ele. Uma garota se aproxima de Rei e começa a puxar assunto. Ela pede desculpas por conversar com ele. É que está sozinha. Seus amigos não gostam desse tipo de evento. Seria bom se na próxima vez ela não viesse sozinha. Rei pergunta se ela gosta desse tipo de música. Sandy entrega a cerveja e comenta que deixou ele por um minuto e já está dando em cima de alguém. Ele responde que não, ela só está sozinha, só quer companhia. Depois de um tempo, ela percebe que os dois não dão a mínima para ela, então vai embora. Rei quer saber qual é o sonho de Sandy. Sandy quer ter dinheiro suficiente para ir em todos os festivais de músicas no mundo, beber, ficar bêbado, dormir na grama. Sandy recebe uma ligação de sua mãe. Diz para Rei que sua mãe está com problemas com os agiotas, precisa ir. Rei se oferece para ir também, e fica surpreso questionando sobre o lugar. Sandy informa que sua mãe é gerente do lugar. Ao vê-lo, pede para ele subir. Sandy pergunta pelos agiotas. Ela responde que não tem agiota nenhum, mas tem uma surpresa, e começam a cantar os parabéns. Rei menciona que ele não contou sobre seu aniversário. Sandy questiona o porquê deveria. Quem pensa que é para saber disso? Rei só pensou que ele gostaria de passar o dia com alguém especial, ao invés de deixar um idiota de ressaca-lhe seguir para todo lado. Sandy responde que é apenas um dia normal. Na verdade, seu aniversário é amanhã, ainda nem é meia-noite. Sua mãe adiantou. Rei, como presente de aniversário, vai cantar um karaokê. Enquanto isso,
Mãe de Sandy acha que eles não são apenas amigos. Sandy acha que não, vão esperar para ver. Depois de um jantar às cegas, Top o abraça e pergunta se pode ficar com ele hoje. Então Mil pede uma licença, liga para Boston e diz que acha que vai dar para o Top. Sente que se não dormir com ele, Top vai enjoar dele. Boston pede para ele não pensar demais, apenas use preservativo. Top pergunta se isso significa que passou no teste. Ele responde que sim. Provou que só tem olhos para ele. Então, depois de muito tempo se conhecendo, Mil faz amor pela primeira vez. Por outro lado, Rei já está com sua garrafa de bebida do lado. Sandy quer perguntar uma coisa: o que aconteceu com sua mãe? Rei responde que ela bebeu até morrer, mas acha que ela já queria morrer antes. Disse, era uma atriz. Namorou com seu pai, engravidou, ele nasceu. E ela entrou em depressão. Ele provavelmente foi o azar dela. Depois desse relato triste, os dois vão animar o momento. Boston pergunta se pode entrar. Nick tá tão gostoso hoje. Ao fazerem isso pegam os dois. Boston fica surpreso e pergunta o que tá rolando entre eles. Rei responde que são amigos. Nick pede para irem para o quarto e não atrapalhar, mas Boston quer aproveitar que estão todo mundo lá para festejar, e fazem isso. Depois de um tempo, Nick pergunta se eles estão juntos. Os dois são tão melosos, como se tivessem algo. Rei novamente afirma que não são namorados. Boston aposta que Sandy gosta dele. É bem óbvio. Então o que diz? Gosta dele? Seu amigo é bonito e rico. Sandy responde que sua resposta deveria ser sim, mas se quer saber a resposta pergunte quando ele estiver sóbrio. Boston informa. Mesmo que Sandy goste de Rei, duvida que dê certo entre eles. A bunda do Rei já é do Mil. Sandy não sabe que está apaixonado pelo seu melhor amigo há anos? Mas Mil está com Top agora. Rei tirou a virgindade dele, viu até os dois se beijando e gravou tudo. Rei pergunta por que diabos ele fez isso, e dar um soco em Boston. Nick pede para ele parar, está bêbado, e Boston afirma que Sandy tem todo o direito de saber. O Rei está apaixonado pelo Mil, até dormiram juntos. Quer os dois ao mesmo tempo? Sandy, muito chateado, pede para Boston ir para o quarto. Antes disso, o Rei também avisa que se Nick planeja se apaixonar por ele, sua vida será miserável, porque caras como ele não amam ninguém além de si mesmo. Após dizer isso, vai encher a cara. Quando todos se acalmam, Rei pede para Sandy não dar ouvidos para Boston. Se quiser saber de algo, apenas pergunte. Sandy informa que está cansado, e além disso, isso não tem nada a ver com ele. Rei deseja um feliz aniversário. E Sandy não quer papo. Narra que sempre pensou que o Rei fosse suas 25 horas, que fosse sua hora extra. Mas a verdade é que todos têm apenas 24 horas por dia. E nas 24 horas de Rei, ele não faz parte.